Oi gente, tudo bom com vocês? Enfim, começamos o nosso projeto Partiu Nárnia. Hoje nosso primeiro vídeo sobre a primeira crônica, que chama O Sobrinho do Mago. E ai, como eu tava com vontade de fazer uma leitura assim, gostosinha como essa aqui. A gente lê tanta coisa densa, pesada, né? E foi muito bom acompanhar uma traminha dessa aqui, mesmo que seja só no início. Já começo dizendo que sim, a leitura está em dia, mas nem sempre os vídeos acabam saindo quando a gente quer, né? A gente fez essa leitura em março, mas querer não é poder e às vezes o vídeo acaba saindo um pouco depois também, por isso que ele tá entrando em abril. Mas tudo bem, a gente mantém o projeto de leitura. O vídeo não importa tanto porque... sim, a vida é corrida, né? Mas tudo bem, vamos lá. Antes de falar sobre a crônica, quero dar o seguinte recado. Eu pensei se eu falaria sobre a crônica toda, ou seja, se eu daria aqueles spoilers, né, contasse tudo que acontece no final da crônica, ou se eu faria em formato de resenha, né, contando até uma parte e deixando o restante para quem tá lendo descobrir. Mas eu pensei, poxa, é como contar um conto, é difícil não contar o final porque ele é tão curtinho. E aqui a crônica, eu cheguei à conclusão de que é mais interessante eu contar a história toda, até porque especialmente nessa aqui, o grande ápice da crônica acontece no final. Então a minha sugestão é a seguinte: se você não leu, pretende ler, então eu sugiro que você pare esse vídeo aí, vai, faz a leitura da crônica, ela é curtinha, depois volta e vem conversar com a gente, tá bom? Bom, vamos lá então. O Sobrinho do Mago vai nos apresentar a duas crianças, a Polly e o Diggory. A Polly vive com o pai e a mãe, o Diggory vive com uma mãe doente, acamada, a tia, a irmã da mãe, e um tio, que é um cara muito excêntrico, muito estranho e muitas vezes meio cruel, meio mau. Essas duas crianças não sabiam que eram vizinhas até um certo dia em que elas se encontraram na cerca entre as duas casas. E claro, começou ali, né, uma linda amizade. Não só uma amizade, mas uma parceria principalmente de aventuras. E a brincadeira favorita da Polly e do Diggory era, claro, explorar e descobrir coisas. Eles acabam descobrindo o quê? Que existe uma ligação entre todas as casas da vizinhança pelo sótão das casas. É aquele último andar que fica lá em cima nas casas. Então, caminhando por aquele sótão, eles acabaram descobrindo uma passagem em comum. Lá no fundo, eles avistam uma portinha. Vamos lá? Claro que vamos lá naquela portinha. Chegando na portinha, para surpresa deles, o que tem do outro lado é a sala secreta do tio André, o tio do Diggory. Ou seja, eles não foram muito longe, mas acabaram chegando numa sala que para eles interessa muito, porque a sala, como eu falei, era secreta. O tio não deixava ninguém entrar nessa sala. Quando as duas crianças atravessam a portinha, chegam lá, o tio está dentro dessa sala. Passado esse susto do primeiro momento, eles acabam descobrindo que o tio é um ser humano pior do que eles imaginavam. Quem é o tio André? O tio André é uma espécie de mago, só que ele é cruel. Ele faz experimentos tentando enviar coisas, animais, objetos para outros mundos, através de anéis. E é dessa forma que ele acaba enrolando as crianças e enviando as duas pro Bosque dos Mundos. Bosque dos Mundos não, Bosque entre dois mundos, que na verdade são vários outros, já vou explicar por quê. A Polly acaba indo primeiro. O Diggory, cavalheirinho do jeito que é, vai depois pra tentar salvar a Polly. Ele vai com os anéis, e os anéis são o seguinte: tem uma cor que tu encosta e viaja. E aí tu leva num outro bolso um anel que te proporciona a volta. Se tu encosta nesse anel, tu volta pra terra. Então, o Diggory foi salvar a Polly com esse anel para trazer os dois de volta pra terra. Só que como são crianças curiosas, aventureiras, elas chegam num bosque entre dois mundos, que é um lugar lindo, cheio de árvores, cheio de lagos, uma paz, uma tranquilidade, uma beleza sem fim. E aí elas tiveram a brilhante ideia do quê? De explorar outros mundos, porque elas descobrem que aquele lugar é um portal. E aí falam o seguinte: bom, se a gente tem os anéis que nos levam de volta para casa, então vamos aproveitar e vamos em outros mundos, depois a gente volta para casa, os anéis e volta. Então vamos. Pularam os dois juntos dentro de um lago, na tentativa de encontrar um outro mundo. Só que nesse pulo, nessa grande viagem, eles acabam indo parar em Sharn. Sharn é um mundo sombrio, que tem um sol muito velho, muito antigo, tudo escuro, tudo destruído.
E curiosas do jeito que são, claro, aquelas crianças vão querer explorar o mundo destruído também. Elas descobrem então uma espécie de um palácio muito grande, muito antigo, onde tem muitas estátuas imitando pessoas muito grandes, gigantes. Curiosas mais uma vez como são, elas acabam despertando, o Diggory na verdade acaba despertando sem querer uma mulher gigante, muito bonita, muito alta e muito má. Além de tudo isso, claro, ela é uma feiticeira. E ela é a feiticeira responsável por ter destruído o mundo de Charme. E como ela é muito má, muito cruel, ela olha para aquelas crianças e ela vê a oportunidade de pular de Charme para um outro mundo, o mundo das crianças. E uma confusão danada acaba levando de volta para a Terra as duas crianças e a feiticeira. Chegando na Terra, o tio André, ruim do jeito que é, acaba, claro, se apaixonando por essa outra criatura terrível. Só que a feiticeira já desfaz o tio André de gato e sapato, porque ela não quer saber de nada, ela só quer saber de destruir o mundo, de fazer maldade e de certa forma, escravizar os outros, fazer dos outros os seus serviçais. As crianças, vendo que tudo aquilo ali deu errado, tem uma brilhante ideia do que? Vamos voltar e vamos levar a feiticeira com a gente. Afinal de contas, foi a gente que fez essa confusão toda. Então vamos usar os anéis do tio André para voltar pro bosque entre dois mundos e levar de volta a feiticeira. Nisso, essa feiticeira Jades, na Terra, já tinha feito uma confusão tão grande que ela acabou parando na frente da casa do Diggory, na frente da vizinhança toda, com uma charrete, com um cavalo, com um cocheiro, com o tio André, com policiais, com um monte de gente. E na tentativa de encostar na feiticeira e encostar nos anéis ao mesmo tempo, as crianças acabam levando para o bosque entre dois mundos a feiticeira, o tio André, o cocheiro e o cavalo. Só que essa confusão todinha não acabou aí. Não teria graça, claro, se tivesse acabado aí de uma forma tão simples. Lá no bosque entre dois mundos, as crianças pensaram novamente, bom, tá todo mundo aqui, fizemos a confusão, a gente trouxe mais gente do que devia, vamos tentar voltar então pelo menos com um cocheiro, com um cavalo, que não tem nada a ver com essa história, e pulam mais uma vez no lago. Só que, gente, todo mundo acaba pulando junto e eles não vão parar na Terra, eles vão parar em outro lugar. E esse lugar é também muito escuro, não é possível ver nada, até que de repente começa a piscar no céu algumas luzinhas. E a partir dessas luzinhas começa a abrir uma claridade, uma luz muito forte, muito bonita. E eles começam a ouvir uma música. A partir daí, a gente começa a acompanhar a criação de Nárnia. Esse, sem dúvida, é um dos momentos mais bonitos e mais emocionantes de toda essa primeira crônica. Porque todas as coisas são formadas a partir de uma voz muito forte, muito potente, muito bonita, que canta. E a cada nota dessa voz vão se abrindo flores, árvores, estrelas, animais, todas as coisas que se pode imaginar na natureza. E quem está emitindo essa voz muito bonita, muito forte, muito poderosa, é um leão gigante com uma juba enorme, brilhosa, muito bonito. E quem é esse leão? É claro que é o Aslan. Só que todos aqueles visitantes ali, acompanhando essa mesma cena, vão receber cada um de uma forma diferente. As crianças, claro, vão ficar amedrontadas com aquele leão gigantesco, mas ao mesmo tempo vão ficar maravilhadas com tudo aquilo e encantadas, hipnotizadas por aquela voz. O cocheiro e o cavalo, da mesma forma, ficam encantados. E é claro que a feiticeira e o tio André não vão entender absolutamente nada do que está acontecendo. Em um determinado momento, a feiticeira diz assim, vamos embora daqui rápido, antes que seja tarde demais. Porque um fator acontece, eles não conseguem identificar a voz, a música saindo da boca do leão. Só o que eles conseguem ouvir são rugidos. E é claro que eles ficam com medo.
Como a reação desses visitantes de Nárnia, que foi muito diferente, teve um trecho que me chamou muita atenção de como foi a reação das crianças. Como eu disse, elas ficaram maravilhadas, hipnotizadas, e aqui diz o seguinte: as duas crianças sentiram o sangue gelar-lhes nas veias. A voz mais profunda e selvagem que jamais haviam escutado estava dizendo: Nárnia, Nárnia, desperte, ame, pense, que as árvores caminhem, que os animais falem, que as águas sejam divinas. E essa profecia, podemos dizer assim, esse comando realmente se cumpriu, porque os animais falavam. E um dos animais que começou a mudar o seu comportamento foi o cavalo, que acabou indo parar em Nárnia com eles. O cavalo já tinha assumido uma outra postura, um cavalo mais bonito, mais forte, maior, e ele começou a falar. O próprio cocheiro também desenvolveu uma outra postura mais honrosa, mais digna, postura de um rei. Ele acabou sendo condecorado rei de Nárnia. A esposa dele acabou aparecendo por um milagre do lado dele e os dois foram os primeiros rei e rainha de Nárnia, assumindo o compromisso de cuidar de toda aquela terra e de cuidar com dignidade e respeito de todos aqueles animais. O Dígore, menino muito esperto como era, começou a perceber o seguinte: essa terra é mágica, essa terra pode curar. E ele lembrou de quem? Da mãe doente em casa, acamada. Ele começou dentro dele a criar coragem para falar com esse leão Aslan, para pedir um fruto que seja, para entregar para a mãe. E essa oportunidade de falar com Aslan sobre isso surgiu quando Aslan finalmente dirigiu a palavra até ele e disse: filho de Adão, você está disposto a reparar o seu erro? Afinal de contas, ele deixou o mal entrar em Nárnia, né? A feiticeira. E aí ele engoliu em seco e disse: sim, estou disposto a reparar esse mal. Então Aslan disse para ele: então tu vai fazer uma tarefa para mim. Tu vai lá atrás daquele monte, lá longe, a oeste, distante, tu vai buscar um determinado fruto e vai trazer ele para mim. Então ele deu asas ao cavalo, designou Dígore para buscar esse fruto e permitiu que a Polly fosse junto para buscar o fruto nessa missão especial. As crianças então voaram nas costas desse cavalo do Pluma, esse novo cavalo alado. Viajaram muito, muito mais de um dia, até que chegaram até esse lugar especial e buscaram uma fruta muito especial de um determinado pé, de uma determinada árvore. O Dígore chegou a pensar com aquele fruto na mão: eu posso pegar pelo menos mais de uma ou essa mesma aqui e eu tenho certeza que a minha mãe seria curada. Mas ele resistiu àquela tentação e trouxe de volta o fruto para o Aslan. Como Nárnia era uma terra mágica, aquele fruto foi plantado e naquele exato momento nasceu uma grande árvore que deu seus próprios frutos ali naquele mesmo momento. E o Aslan então disse para o Dígore: pode pegar um fruto dessa árvore e levar para tua mãe. Dessa forma então, as crianças e o tio André voltaram para a terra. A feiticeira acabou se perdendo dentro das terras de Nárnia, muito distante, não foi vista mais por muitos anos. O cocheiro e sua esposa continuaram reinando em Nárnia. E na terra, assim que comeu daquele fruto especial e mágico de Nárnia, a mãe do Dígore se curou. Tio André finalmente aprendeu a sua lição, nunca mais se meteu com feitiçarias, mas as crianças voltaram com um aviso de Nárnia. E olha que interessante esse aviso. Breve, muito breve, antes que envelheçam, grandes nações em seu mundo serão governadas por tiranos, parecidos com a imperatriz Jades, indiferentes à alegria, à justiça e ao perdão. Avisem seu mundo deste grande perigo. Essa frase aqui e diversas outras partes do livro, a gente consegue fazer uma relação com o nosso mundo atual, a gente consegue fazer uma relação com toda a criação da Bíblia, com Deus, com os seres humanos. É muito especial, é tudo muito bonito. É muito sutil, muito delicado e muito inteligente. E finalmente nós chegamos no último capítulo dessa primeira crônica, que chama Fim dessa História e Começo de Todas as Outras. Afinal de contas, foi aqui que tudo começou.
As crianças continuaram sendo amigas durante muito tempo. Os anos se passaram, o Diggory acabou sendo o dono daquela propriedade onde ele morava com a mãe e os tios, e ali ele plantou o restinho daquele fruto que ele tinha dado para a mãe. No lugar onde ele plantou nasceu uma árvore linda. Ela não tinha poderes mágicos a princípio, mas ela era mais bonita que todas as outras. Os anos se passaram, muito tempo se passou, o vento bateu e acabou derrubando aquela árvore. Com pena por toda aquela história, o Diggory resolveu, já adulto, já mais idoso, resolveu aproveitar aquela madeira e fez um guarda-roupa. E aí, nesse momento, até quem não leu essa história sabe do que eu tô falando. Esse guarda-roupa, a princípio, não tinha poderes mágicos, não que o Diggory soubesse. Quem acabou descobrindo isso foram as futuras gerações. E essa parte, o C.S. Lewis termina da seguinte forma. Como não lhe agradasse a ideia de cortá-la e aproveitar a lenha na lareira, o professor Diggory, já adulto, utilizou parte da madeira para fazer um guarda-roupa, que foi levado para a casa de campo. Apesar de ele próprio não ter descoberto as propriedades mágicas do guarda-roupa, outra pessoa o fez. Foi o começo de todas as idas e vindas entre Nárnia e o nosso mundo. Lindo, lindo, muito bonito essa primeira crônica. Recomendo demais e convido você a entrar nesse projeto de leitura aqui comigo também. Partiu Nárnia. Ainda dá tempo. Faz a leitura dessa primeira crônica, é rapidinha, não dá nem 100 páginas para alcançar a gente já na leitura da segunda crônica. Esse vídeo vai ficar numa playlist aqui no canal chamada Partiu Nárnia e assim a gente vai fazendo todos os meses até completar esse livro. Então eu fico por aqui, a gente se vê nos próximos vídeos do canal, nos próximos vídeos do projeto Partiu Nárnia. Deixe seu comentário aqui embaixo, curte esse vídeo, compartilha com seus amigos que gostam das crônicas de Nárnia pra gente conversar junto, tá certo? Então a gente se vê. Tchau, tchau!